curte o conteúdo e ama o Atlético? Então já deixa o like e se inscreve. Aqui é puro sangue preto e branco. A Arena MRV ainda pulsava com o eco da última vitória, quando a manhã de terça-feira foi tomada por uma avalanche de mensagens, reações e olhos marejados. Paulinho, o camisa 10 do Atlético Mineiro, rompeu o silêncio com um recado que arrepiou até os torcedores mais céticos. Em um vídeo gravado em um canto discreto do centro de treinamento, com voz embargada e olhar firme, ele não apenas falou, ele tocou o coração de cada atleticano espalhado pelos 4 cantos do país. Não se tratava de uma despedida, nem de uma simples declaração de amor ao clube. Era algo maior, mais profundo. Era um reencontro com suas raízes, um pedido de empatia, um desabafo, um gesto de humanidade num futebol cada vez mais frio. E o impacto foi imediato. Milhares de torcedores correram às redes sociais, não apenas para comentar, mas para agradecer. Eu sou cria de favela. Vim do nada. E o Galo me deu tudo. Mas nos últimos meses, eu andei calado. Não por covardia. Mas porque às vezes a gente precisa respirar para entender o que sente, disse Paulinho no início do vídeo, sem cortes, sem roteiros, sem maquiagem. Atrás dele, apenas o escudo do Atlético e o brilho discreto de lágrimas que teimavam em cair. Ele seguiu, falando sobre pressão, sobre críticas injustas, sobre como a cobrança por resultados pode, muitas vezes, silenciar até os mais fortes. E foi aí que a mágica aconteceu. Em vez de se defender, Paulinho escolheu agradecer. A torcida, o técnico Cuca, os funcionários do clube e até mesmo os adversários que, segundo ele, o forçaram a crescer. Não demorou para que as palavras de Paulinho ganhassem o vestiário. Jogadores como Hulk e Arana, que conhecem bem os altos e baixos do futebol, abraçaram o camisa 10 em sinal de apoio. Cuca, com sua já conhecida intensidade emocional, foi um dos primeiros a se pronunciar internamente, destacando a maturidade do atleta em momentos de adversidade. Ele não é só craque com a bola no pé. Ele é gigante na alma, teria dito o treinador em conversa com a comissão técnica. O gesto de Paulinho ganhou força justamente por acontecer num momento delicado da temporada. O Galo, atual 5º colocado do Brasileirão de 2025, vive uma oscilação que acende alertas, mas também reforça a necessidade de coesão. A repercussão externa também foi colossal. Ex-jogadores, jornalistas e até torcedores rivais se manifestaram. Em pleno campeonato disputado ponto a ponto, em que cada detalhe pode ser o diferencial entre o título e o fracasso, Paulinho jogou luz sobre algo mais profundo do que tática, ele expôs o lado humano do jogo. A fala sincera e o tom sereno contrastaram com o barulho incessante das críticas diárias. E isso fez com que o Atlético, ao menos por um momento, deixasse de ser apenas um clube em busca de resultados para se tornar símbolo de uma reflexão coletiva no esporte. Dentro das 4 linhas, Paulinho vinha sendo alvo de críticas pela queda de rendimento. Após um primeiro semestre brilhante, com gols decisivos e atuações de gala, o jogador enfrentou uma sequência de partidas apagadas. A torcida, impaciente com o desempenho irregular da equipe, passou a questionar seu comprometimento. Mas o vídeo revelou uma camada que vai além das estatísticas. Às vezes, a cabeça não acompanha o corpo. E ninguém vê isso, afirmou ele, ao relatar as noites mal dormidas e o peso de carregar expectativas. A vulnerabilidade demonstrada fez com que muitos refletissem sobre o tratamento dado aos ídolos quando eles parecem falhar. O momento do recado não poderia ter sido mais simbólico. O Galo se prepara para uma sequência dura no calendário, com confrontos diretos contra rivais que disputam as primeiras posições. A pressão é imensa. Cada ponto é vital. Mas, curiosamente, o que Paulinho fez foi aliviar, não carregar. Sua fala tirou o peso das costas do elenco e jogou luz sobre a importância de manter a união. No treino que se seguiu à publicação do vídeo, o clima foi diferente. Mais leve. Mais próximo. Mais galo. Até mesmo os mais jovens, como Alisson e Danielzinho, revelaram o impacto que as palavras do camisa 10 tiveram no grupo. A relação de Paulinho com a torcida sempre foi marcada por altos e baixos. Ídolo por alguns, questionado por outros, ele nunca se esquivou de críticas,
mas tampouco foi de muitas palavras. Seu estilo discreto, quase introspectivo, contrastava com o perfil de liderança de outros nomes do elenco. Mas naquele vídeo, ele encontrou sua voz. E não precisou gritar. Bastou ser sincero. Bastou ser real. O torcedor reconheceu isso na hora. No mural da sede do clube, começaram a surgir cartazes feitos por crianças com mensagens de apoio. Uma delas dizia: Paulinho, você é o nosso coração dentro de campo. Com o campeonato afunilando, cada atitude tem peso. E a de Paulinho foi além da esfera emocional. Jogadores que estavam em silêncio passaram a se posicionar, seja em redes sociais, seja dentro do CT. O grupo se fortaleceu. A comissão técnica viu ali uma oportunidade para transformar dor em motivação. E o próprio Paulinho, ao dividir sua angústia, acabou encontrando força. A semana de treinos terminou com um coletivo em que ele brilhou. 2 gols, uma assistência e sorrisos largos. Como se, ao desabafar, ele tivesse libertado algo dentro de si. Cuca, sempre atento, enxergou ali um novo ponto de virada para o time. No lado da torcida, o impacto foi ainda mais profundo. Nas redes sociais, torcedores criaram uma hashtag com o nome do jogador, pedindo que ele fosse homenageado na próxima partida no Mineirão. A mobilização foi tamanha que a diretoria já estuda uma ação especial antes do duelo contra o Fortaleza, válido pela 23ª rodada. No entorno do estádio, o clima é de expectativa. Todos querem ver Paulinho em campo, não só pelo futebol, mas pela coragem de mostrar que o craque também é gente. E isso, num futebol cada vez mais frio, vale como um gol de placa. As palavras de Paulinho também provocaram reações entre os adversários. Jogadores como Renato Augusto, do Corinthians, e Arrascaeta, do Flamengo, comentaram a atitude em tom respeitoso. Em um campeonato tão disputado como o de 2025, em que cada equipe busca se afirmar, gestos como esse ultrapassam barreiras. O futebol brasileiro, muitas vezes carente de ídolos que inspirem fora de campo, encontrou em Paulinho um exemplo raro. Não de perfeição, mas de verdade. E isso é raro. No esporte e na vida. Enquanto os holofotes se voltam para a próxima rodada, o Galo ganha, além de um jogador mais leve, um símbolo de resiliência. Paulinho, que já havia marcado seu nome com gols e títulos, agora escreve uma nova página, a de alguém que não tem medo de mostrar o que sente, que não recua diante da dor, que encara o jogo da vida com a mesma intensidade que entra em campo. E é exatamente esse tipo de postura que pode fazer a diferença na reta final da temporada. O Galo ainda sonha com o título. E agora, mais do que nunca, tem um motivo extra para lutar. No fim do dia, ao apagar das luzes no CT, Paulinho voltou ao local onde gravou o vídeo. Sozinho, em silêncio, ele olhou para o escudo do Galo e respirou fundo. Ali, naquele instante, não havia plateia, nem câmeras. Apenas ele e o sentimento de quem escolheu falar com o coração. E talvez, por isso mesmo, tenha sido ouvido tão alto. A temporada segue. Os desafios continuam. Mas uma coisa é certa, o Atlético Mineiro ganhou mais do que um reforço técnico. Ganhou um líder. Ganhou um espelho. Ganhou um Paulinho em sua versão mais autêntica. A comoção provocada pelas palavras de Paulinho continuou reverberando em cada canto do universo atleticano. Desde os becos grafitados de Belo Horizonte até os grupos fervorosos nas redes sociais, uma única frase dita pelo camisa 10 parecia ecoar sem parar: o Galo me ensinou a ser forte, mas hoje eu escolhi ser verdadeiro. Essa declaração, aparentemente simples, virou o estandarte de um movimento silencioso dentro do clube. Os funcionários da base, os jovens do sub-20 e até mesmo os jogadores como Marques e Diego Tardelli, se manifestaram publicamente em apoio ao gesto. Não se tratava apenas de um momento emotivo, mas de um divisor de águas para o ambiente interno do Atlético. Em meio a essa onda de emoção, Cuca encontrou o momento ideal para reunir o elenco em uma conversa reservada. No centro do gramado, sob um céu nublado que parecia assistir em silêncio, o treinador reforçou a importância da união e do espírito coletivo. Esse grupo aqui tem talento de sobra. Mas o que vai nos fazer campeões é o que Paulinho mostrou: alma,
verdade e coragem, disse o comandante, com um semblante firme. As palavras do técnico, que conhece como poucos os atalhos do vestiário, calaram fundo. Jogadores que vinham oscilando passaram a demonstrar mais entrega. A intensidade dos treinos subiu. O Galo parecia ter encontrado um novo norte. A sequência de jogos do Atlético no Brasileirão 2025 impunha dificuldades. O time vinha de 2 empates frustrantes e ocupava, naquele momento, a 5ª colocação, com 39 pontos em 22 rodadas. Apesar da proximidade do G4, a torcida se dividia entre otimismo e desconfiança. A vitória contra o Avaí, por 2-0, amenizou os ânimos, mas a pressão seguia intensa, especialmente diante da aproximação de confrontos diretos contra Palmeiras, Grêmio e Flamengo. Era nesse cenário que o vídeo de Paulinho surgia como um bálsamo emocional, não uma solução tática, mas um reforço psicológico poderoso. A diretoria do clube, atenta à repercussão do episódio, tratou de se posicionar nos bastidores. Reuniões estratégicas foram marcadas para discutir o fortalecimento da comunicação interna e o suporte emocional aos atletas. Embora não houvesse pronunciamento oficial, fontes próximas ao presidente revelaram que o gesto de Paulinho havia despertado discussões sobre a criação de um programa permanente de apoio psicológico no CT. A ideia seria, inclusive, estendida às categorias de base. Afinal, como ressaltaram dirigentes em caráter confidencial, formar craques também é cuidar do ser humano. Enquanto isso, o departamento de marketing tentava lidar com o efeito colateral positivo que ninguém esperava. A camisa 10 de Paulinho teve um aumento de 180% nas vendas em apenas 2 dias. As lojas oficiais do Galo, tanto físicas quanto online, registraram esgotamento de estoque. Mais do que uma peça esportiva, a camisa virou símbolo de identificação emocional com um jogador que, ao invés de se esconder, preferiu abrir o coração. O impacto não parou aí. Uma onda de vídeos de torcedores contando histórias pessoais inspiradas na fala do Camisa 10 invadiu as redes. Pais, filhos, avós e netos contavam como aquela mensagem os fez refletir sobre seus próprios desafios. Dentro do elenco, o exemplo se espalhava. Rubens, um dos mais jovens, postou uma foto com a legenda: "Ser gigante é ser humano. Obrigado, Paulinho." Já o experiente Everson, goleiro titular, revelou que passou a ver o vestiário com outros olhos. A gente convive todos os dias, mas nem sempre enxerga o que o outro carrega. A fala do Paulinho abriu muitas portas para conversas que a gente precisava ter, disse em entrevista exclusiva ao canal oficial do clube. Essa nova atmosfera impulsionava o Galo a buscar mais do que pontos, a retomar sua identidade combativa, mas também acolhedora. Na MRV Arena, o clima para o próximo jogo beirava o surreal, ingressos esgotados. Faixas com frases do vídeo de Paulinho já estavam sendo confeccionadas por torcidas organizadas e famílias comuns. "Obrigado por ser gente como a gente" era uma das mais compartilhadas. A expectativa era de que, ao entrar em campo, o jogador fosse ovacionado como nunca antes. Mas Paulinho, discreto como sempre, pediu para não ser o foco. "Não fiz isso para ser aplaudido. Fiz porque precisava ser sincero. O resto é consequência", teria dito ao staff do clube. Esse tipo de humildade só fazia aumentar o carinho da torcida. No campo tático, Cuca também soube aproveitar o momento. Com o elenco mais leve e motivado, ele decidiu testar uma formação mais ofensiva, resgatando o 4-3-3 que deu bons frutos no início da temporada. Paulinho, reposicionado mais próximo da área, voltou a mostrar seu faro de gol nos treinos. Hulk, ao seu lado, assumiu a braçadeira de capitão com um discurso claro: "A gente vai jogar por nós, pelo Galo e por tudo que a gente sente." A simbiose entre os dois veteranos ganhou força justamente porque nasceu da dor compartilhada e se transformou em vontade de vencer. Do lado de fora, a imprensa começava a tratar o Atlético com um outro tom. Se antes as análises se limitavam a críticas sobre o rendimento em campo, agora surgiam pautas sobre a reconstrução emocional do grupo. Programas esportivos debatiam a importância do equilíbrio psicológico em campeonatos longos e desgastantes como o Brasileirão. E, claro, usavam o caso de Paulinho como referência.
Ele fez em 3 minutos o que muita gente não consegue fazer em uma temporada inteira: conectar, disse um comentarista durante transmissão nacional. Mesmo com toda a comoção, Paulinho manteve o foco. Sem perder treinos, sem usar o episódio como escudo. Pelo contrário, passou a cobrar mais de si mesmo e dos companheiros. Durante um rachão, interrompeu a atividade para chamar a atenção de um colega mais jovem, mas o fez com carinho e responsabilidade. Você é o futuro do Galo. Não abaixe a cabeça por erro nenhum. Mas também não se esconde atrás de desculpa, disse. Foi ovacionado no vestiário após o treino, não pelo gesto em si, mas pela coerência entre palavras e atitudes. A história ainda está longe do fim. Mas o que começou como um simples vídeo de desabafo se transformou em algo maior. Paulinho reacendeu uma chama que andava ofuscada pela correria do calendário e pelo peso das derrotas. O Galo não virou favorito automático ao título por causa disso, mas ganhou algo talvez mais importante: a capacidade de se olhar no espelho e reconhecer que a força de um clube vai além dos números. Está nos gestos, na entrega, na coragem de ser vulnerável e, principalmente, na verdade. Se você tá até aqui no vídeo, é porque ama o Galo. Então já se inscreve e ativa o sino, porque vem mais análise quente por aí. No domingo seguinte ao desabafo de Paulinho, a MRV Arena testemunhou algo que vai além do futebol. Um estádio lotado, com mais de 45 mil vozes unidas em um só coro, transformou a entrada do Atlético em campo num ritual de gratidão. O camisa 10 foi o último a pisar no gramado, e assim que surgiu no túnel, uma onda de aplausos tomou conta das arquibancadas. Cartazes, faixas, gritos de apoio. Alguns torcedores choravam. Outros seguravam a camisa como se fosse uma armadura. E ali, naquele instante mágico, ficou claro que algo havia mudado. Não apenas na relação entre torcida e jogador, mas na essência do próprio clube. O Galo voltava a pulsar diferente. A bola rolou, e Paulinho parecia flutuar em campo. Mais solto, mais leve, mais confiante. Logo aos 17 minutos do primeiro tempo, recebeu na entrada da área, cortou para a direita e mandou no ângulo. Um golaço. O estádio veio abaixo. Mas o que emocionou de verdade não foi o gol, e sim a comemoração, ajoelhado no gramado, apontando para o escudo no peito e com os olhos fechados. Não havia coreografia, nem provocação. Apenas um gesto puro, de quem havia reencontrado o sentido de estar ali. Os companheiros o cercaram. Hulk o ergueu nos ombros. Cuca, no banco, aplaudia em silêncio, com um sorriso contido e os olhos marejados. A vitória por 3-1 sobre o Fortaleza recolocou o Atlético no G4, agora na terceira colocação, com 42 pontos. Mais do que os 3 pontos, o time ganhou confiança, consistência, talvez o mais importante, um novo elo com a arquibancada. A imprensa esportiva, que antes tratava o Galo com frieza analítica, agora reconhecia que algo especial acontecia nos bastidores do clube. Esse Atlético não é só tático. É emocional. É humano. E isso pode levá-lo longe, disse um comentarista ao final da partida. O nome de Paulinho era mencionado não só como destaque da rodada, mas como símbolo de uma nova era dentro do elenco. Nos dias seguintes, o CT do Galo virou cenário de reencontros. Ex-jogadores passaram por lá. Meninos da base foram autorizados a assistir aos treinos do profissional. E Paulinho, agora símbolo de superação emocional, foi convidado a participar de uma roda de conversa com os garotos do Sub-17. Todo mundo aqui quer jogar no profissional. Mas lembrem que o craque de verdade também cuida da cabeça. Também sente. Também chora, disse, arrancando aplausos até da comissão técnica da base. O clube percebeu que tinha ali não só um jogador em grande fase, mas um embaixador silencioso de valores que muitas vezes o futebol esquece. A diretoria, percebendo o impacto duradouro do episódio, lançou a campanha Galo de Verdade, com foco em saúde mental e acolhimento. Os torcedores poderiam compartilhar histórias, participar de rodas de conversa e até receber atendimento psicológico gratuito nos dias de jogos. A ideia era clara: transformar o gesto de Paulinho em um movimento institucional.
Uma forma de mostrar que o clube também se importa com o que vai além dos 90 minutos. A MRV Arena passaria a exibir vídeos com relatos de superação antes de cada partida. E o primeiro a abrir a série, claro, foi o camisa 10. Com o time embalado e o ambiente mais leve, o Galo se aproximava do clássico contra o Cruzeiro. Um jogo que sempre traz tensão, rivalidade e exigência máxima. Mas, curiosamente, o clima era de confiança. Cuca, experiente e atento, manteve os pés no chão, mas reconhecia nos bastidores que a chave havia virado. Esse elenco entendeu que o futebol não é só bola. É sentimento também. E quando esses dois se encontram, a gente fica muito mais forte, declarou a membros da diretoria. O clássico, naquele momento, era mais do que um confronto por posição na tabela. Era um teste de maturidade. O dia do derby chegou. A cidade de Belo Horizonte respirava futebol. O Mineirão, dividido em cores e vozes, esperava uma batalha. E ela veio. Jogo pegado, nervoso, com chances dos dois lados. Mas foi Paulinho quem decidiu, mais uma vez. Aos 43 do segundo tempo, em jogada individual, passou por dois marcadores e sofreu pênalti. Ele mesmo pediu a bola. O estádio silenciou. Correu. Bateu. Gol. A comemoração foi com o dedo nos lábios, não para calar os rivais, mas como um gesto de paz. Vitória por 2-1. Festa alvinegra. E mais um capítulo dourado na trajetória recente do camisa 10. Com 2 vitórias seguidas e a moral em alta, o Atlético entrava de vez na briga pelo título. Ainda havia chão pela frente, é verdade. Mas o que se via no elenco era algo que números não captam, um time unido, emocionalmente maduro, que sabia por que lutava. Paulinho, antes questionado, agora era o nome mais cantado nas arquibancadas. Não só pelos gols ou assistências, mas pela coragem de mostrar que um craque também pode ser frágil, e que essa fragilidade, quando encarada de frente, se transforma na força mais poderosa que um jogador pode ter. Nas redes sociais, torcedores seguiam postando vídeos e mensagens com a hashtag #PaulinhoEverdade. O movimento crescia. Outros jogadores, de outros clubes, começaram a se pronunciar, criando uma rede de apoio e discussão sobre saúde emocional no esporte. O que era um gesto pessoal virou catalisador de uma mudança cultural silenciosa. O Galo, sem querer, se tornava referência em humanidade no futebol brasileiro. E tudo isso graças a um vídeo sincero, gravado num canto do CT, por um jogador que escolheu ser real. Hoje, ao olhar para a tabela, é impossível não levar em conta o momento emocional do time. O Atlético, com 45 pontos em 24 rodadas, segue firme entre os líderes. Mas a maior vitória talvez nem esteja no placar. Ela está nos bastidores, nos corações, nas arquibancadas, nas mensagens anônimas que dizem obrigado, Paulinho. A temporada segue, os desafios também. Mas uma certeza permanece: o Galo de 2025 é mais forte, mais unido e mais verdadeiro. Porque em meio a tantas cobranças, um jogador teve coragem de mostrar que sentimento também joga bola. E no futebol, quando sentimento e talento se encontram, é difícil segurar. O Galo sabe disso. Paulinho mostrou. E a torcida nunca mais vai esquecer. O Galo é emoção até o último segundo. Então antes de sair, já deixa o like e ativa o sino porque aqui tem vídeo direto sobre o Atlético.